gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Humanas Ensina. Agora iremos falar sobre o absolutismo. Ele foi um sistema político que predominou na Europa no século XVI ao século XVIII, associado à formação dos estados nacionais e ao crescimento da burguesia. Esse regime defendia o poder absoluto dos monarcas sobre o Estado. Durante o absolutismo, a monarquia concentrava todo o poder do Estado, utilizando-a de acordo com seus interesses. Leis, impostos e tributos eram criados sem a participação da sociedade ou de qualquer outro órgão de soberania. No regime absolutista, havia a relação de fidelidade entre súditos e monarcas, na qual a obediência e o respeito deveriam ser praticados por todos. Não era dado à população o direito de questionar, e os que fossem contrários aos interesses ou às leis definidas pelos monarcas eram reprimidos. Os reis usavam da força e a violência dos exércitos para reprimir, prender ou até mesmo matar quem se opusesse ao que era ditado pelo regime. Uma das principais características do absolutismo era a concentração total no poder na monarquia. Os monarcas do Estado absolutista tinham pleno poderes para tomar decisões e emitir ordens de acordo com sua conveniência, sem precisar dar satisfação a nenhum órgão da soberania, muito menos para a sociedade. A autonomia real interferia até nos assuntos religiosos. Os reis eram responsáveis pela indicação dos cargos eclesiásticos do alto clero, bem como tinham influência na escolha da religião por parte da população. A criação de leis e decisões executivas sob controle monárquico foi outra característica desse regime político. Os reis e rainhas possuíam autonomia para criar tributações que financiassem suas guerras e seus objetivos. Tudo isso sem necessidade de nenhuma aprovação. Durante o absolutismo, o Estado interviu na economia, adotando a política econômica do mercantilismo. E as principais características desse modelo econômico são o metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos, industrialização, protecionismo alfandegário, pacto colonial e balança comercial favorável. O objetivo da monarquia com o mercantilismo era alcançar o máximo possível de desenvolvimento econômico através do acúmulo de riquezas. Assim, estimulou o desenvolvimento industrial local, fortalecendo o comércio intenso e implantando os impostos alfandegários. A finalidade era reduzir a necessidade de importação e evitar a saída de capital. Por isso, unificaram a moeda e escolheram um idioma oficial. Para atingir o objetivo do acúmulo de riquezas, a monarquia ela privilegiou a classe burguesa. Dessa forma, incentivou a exploração marítima e a ampliação do comércio burguês, uma vez que quanto maior a quantidade de riquezas dentro de um reino, maior seria o seu privilégio, poder e respeito internacional. E durante o regime absolutista, os nobres também foram contemplados com isenção de tributos e beneficiados com favores pessoais do rei.
Com o modelo de reinado vitalício, o poder no regime absolutista se concentrava nas mesmas famílias e dinastias. A coroa era passada de geração em geração. Desse modo, os reis e rainhas absolutistas se mantinham no poder até a morte, quando o trono era passado para seu sucessor, que geralmente era um descendente. Alguns filósofos desse período desenvolveram teorias defendendo o poder da monarquia europeia. Um dos principais teóricos defensores do absolutismo foi Nicolau Maquiavel. Ele era defensor do Estado e dos soberanos e defendia a utilização de todos os meios para garantir o sucesso e continuidade do seu poder. Maquiavel dizia que era mais importante que um rei fosse temido do que amado. E no seu livro O Príncipe, ele justificou o uso da violência como manutenção de controle. O regime absolutista foi defendido também por Jean Bodin. Em suas teorias, ele associou o Estado à família, defendendo tal qual o poder de um chefe de família. O poder real deveria ser limitado. Jacques Bossuet também justificou o absolutismo em seus estudos. Porém, ele associou o regime ao poder de Deus. Para ele, o rei era um representante de Deus na terra e suas atitudes não deveriam ser contestadas, pois seria a mesma coisa que contestar, pelo amor de Deus, contestar o próprio Deus. Thomas Hobbes também defendia que o absolutismo em seu livro Leviatã. Para ele, o poder real era necessário para colocar ordem no mundo. E ele acreditava que os homens se uniram em um contrato social e atribuíram poderes a um soberano para protegê-los, pois antes do poder absoluto do rei, a Europa vivia um estado de caos. Agora iremos falar sobre o iluminismo. Mas o que foi o iluminismo? Ele foi um movimento intelectual, filosófico e cultural que surgiu durante os séculos 17 e 18 na Europa e defendia o uso da razão contra o antigo regime e pregava maior liberdade econômica e política. Esse movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas nos ideais da liberdade, igualdade e fraternidade. Os filósofos e economistas que defendiam essas ideias julgavam-se propagadores da luz e do conhecimento, por isso são chamados de iluministas. Chamado de século das luzes, o iluminismo ele pode ser entendido como uma ruptura com o passado e o início de uma fase de progresso da humanidade. Essa fase ela é marcada por uma revolução na ciência, nas artes, na política e na doutrina jurídica. Nessa época, o mundo começava a passar por transformações. O Renascimento permitiu o desenvolvimento cultural e intelectual baseado nos ideais de liberdade política e econômica defendidos pela crescente burguesia. O poder das monarquias passou a ser criticado, os valores da igreja foram questionados e o antropocentrismo colocou o homem como centro das questões.
O iluminismo ele trouxe consigo grandes avanços econômicos. A Revolução Industrial ela abriu caminhos para a produção de expansão dos mercados e mudanças políticas que acabaram na Revolução Francesa. E como surgiu o iluminismo? Bom, o iluminismo ele surgiu como uma reação ao absolutismo que dominava a Europa até então. No absolutismo, todo o poder se concentrava na figura do rei, que vivia com luxos pagos pela classe mais pobre através de impostos. Os pensadores iluministas, eles queriam trazer a humanidade para a luz da razão e iam contra o domínio da Igreja Católica e da monarquia absolutista, defendendo o uso da ciência e da razão, assim como maior liberdade nos campos da política e economia. Muitos deles eram contra a religião instituída, mas não eram ateus. Eles acreditavam que o homem chegaria a Deus por meio da razão. Ao contrário do que pregava a religião, os intelectuais iluministas defendiam que o homem era o detentor do seu próprio destino e que a razão deveria ser utilizada para a compreensão da natureza humana. A razão era, portanto, o elemento central dos ideais iluministas. Afinal, somente a racionalidade poderia validar o conhecimento. E eles acreditavam que a educação, a ciência e o conhecimento eram a chave para essa libertação. Durante a Idade Média, entre os séculos V e século XV, a sociedade europeia foi marcada por forte influência da Igreja Católica, que defendia uma visão teocêntrica da sociedade, e boa parte do conhecimento era fruto das crenças religiosas, de profecias e do próprio imaginário das pessoas. Entre o final deste período e início da Idade Moderna, o progresso da ciência começou a colocar em questão muitos conhecimentos e o próprio entendimento do mundo proposto pela religião. A descoberta de que a Terra não era o centro do universo, por exemplo, ela abalou a supremacia do conhecimento eclesiástico. E o regime absolutista, ele também era outro fator de insatisfação de boa parte da população, onde as sociedades eram divididas em diversas classes sociais, e o clero e a nobreza, que estavam no topo da pirâmide social, que eram sustentados com impostos do povo. Esse conjunto de desdobramentos por parte da população levaria à Revolução Francesa, que foi inspirada nas ideias iluministas e representa o principal marco desse movimento intelectual. O iluminismo gerou grandes transformações durante os séculos que o movimento esteve presente, e as suas principais características foram a razão, que era considerada o fator primordial e legítimo para o alcance da verdade e conhecimento, o avanço da ciência, a oposição ao absolutismo, ao mercantilismo, a defesa de maior liberdade política e econômica, o predomínio da burguesia e o questionamento das coisas e das verdades. Mas o que influenciou o iluminismo? Bom, uma das influências do iluminismo foi a ciência, pois foi um período marcado por novas descobertas e invenções em todo o continente europeu. O avanço científico dessa época colocou à disposição do homem informações como a descrição da órbita dos planetas e do relevo da Lua, a descoberta da existência da pressão atmosférica e da circulação sanguínea e o conhecimento do comportamento dos espermatozoides.
A astronomia ela foi um dos campos que deu margens às maiores revelações. Foi quando Newton elaborou um novo modelo para explicar o universo. Além disso, anunciou ao mundo a lei da gravidade, gravitação. Que gravidade? Gravitação universal, que explicava desde o movimento dos planetas até a simples queda de uma fruta. Newton foi ainda responsável por avanços na área do cálculo e pela decomposição da luz, mostrando que a luz branca, na verdade, é composta por 7 cores, as mesmas do arco-íris. Os campos da biologia e da química também tiveram influência durante o movimento. A biologia, ela progrediu também no estudo do homem, com a identificação dos vasos capilares e do nada um galo cantando. Continuando, vasos capilares e do trajeto da circulação sanguínea. Nesse período descobriu-se também o princípio das vacinas. E na química também a figura mais destacada foi Antoine, que é o famoso pela precisão com que realizava suas experiências. E essas características auxiliou a provar, de novo o galo, a provar que, embora a matéria possa mudar de estado, numa série de reações químicas, sua quantidade nunca se alterará. Gente, tamanho 4 horas esse galo cantando. Os filósofos iluministas, eles começaram a surgir na França em meados do século XVII. E a palavra iluminismo, ela remete ao movimento que desejava clarear, iluminar a sociedade europeia que, para os pensadores da época, encontrava-se nas trevas, principalmente por causa de crenças religiosas da Igreja Católica. Acreditando que o pensamento racional deveria substituir a religião e o misticismo, alguns nomes tomaram a frente do movimento iluminista. Agora vamos falar um pouco sobre os principais pensadores iluministas, suas ideias e suas principais obras. Primeiro é John Locke. Ele foi um filósofo inglês que defendia a liberdade de expressão, um dos importantes filósofos iluministas e fundador do empirismo e do que hoje chamamos de liberalismo. Como representante do individualismo liberal, ele defendeu a monarquia constitucional e representativa, que foi a forma de governo estabelecida na Inglaterra depois da Revolução de 1688. E Locke, ele afirmava que o conhecimento era proveniente de experiência, tanto de origem externa, nas sensações, quanto nas internas, através das reflexões. Ou seja, ele defendia a ideia de que o homem era uma folha em branco, que se preenchia apenas com experiências, pois depois que começamos a perceber tudo em volta, surgem as ideias sensoriais. As suas principais obras foram Cartas sobre a Tolerância, 1689, o Ensaio sobre o Entendimento Humano, 1690, e Pensamentos sobre a Educação, 1695. Agora vamos falar sobre Voltaire. Voltaire, eu acho que é assim. Ele foi um filósofo e escritor francês que tem sua imagem marcada como símbolo do movimento iluminista. Ele é defensor das liberdades individuais e da tolerância. Foi uma das principais inspirações da Revolução Francesa. Para ele, deve ser garantido às pessoas o direito à liberdade de expressão, à liberdade religiosa e liberdade política.
Os ideais de Voltaire estão bem alinhados com os de outros iluministas franceses, mas com ênfase na questão da liberdade, porque ele acreditava que o ser humano deveria ser livre para expressar sua vida criativa sem interferências de cunho moral e religioso. E ele era contra o absolutismo e a favor da separação entre igreja e Estado. Ele também é totalmente a favor da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, além da liberdade religiosa e da tolerância. E para ele, o progresso da sociedade somente viria com o reconhecimento dessas liberdades individuais e com o respeito e a tolerância a todas as formas de pensar. Ele tem mais de 70 obras em forma de livros, peças de teatros, romances, poemas e outros. Uma das suas principais obras é o Édipo, eu acho que é assim que se fala, de 1718, Cartas Filosóficas, de 1734, Conselhos a um Jornalista, 1737, Cândido ou o Otimismo, 1759, e Dicionário Filosófico, 1764. Agora vamos falar sobre Jean-Jacques Rousseau. Gente, vocês me perdoem se eu estiver falando o nome desses autores errado, tá? Algumas pronunciazinhas. Ele foi o filósofo suíço mais popular da Revolução Francesa. Defendia a democracia direta, onde cada indivíduo seria capaz de participar de todas as decisões políticas, ou seja, fazer prevalecer a soberania popular. E ele foi um dos principais influenciadores da formação do pensamento político e educacional moderno. Ao contrário de todos os outros iluministas, ele não acreditava no individualismo, indo contra as teorias liberalistas da época. Para ele, como a igualdade não seria possível, que as pessoas tivessem propriedades privadas e que o bem-estar social só seria possível se a posse de bens acabasse, ou seja, nada de bens próprios para ninguém. Todo mundo deveria ter as mesmas coisas, ser tratado da mesma forma e ter o mesmo poder. Suas principais obras foram Sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre Homens, 1755. Discursos sobre as Ciências e as Artes, 1755. E o Contrato Social, 1762. Vamos falar agora sobre Adam Smith. Ele é considerado o pai da economia moderna. Ele foi um filósofo e economista escocês e o nome mais importante quando se trata de liberalismo econômico. Ele publicou sua principal obra, A Riqueza das Nações, que teve importância fundamental para o nascimento da economia política liberal e para o processo de toda a teoria econômica. Ele pregava a não intervenção do Estado na economia e um Estado limitado às funções de guardião da segurança pública, mantedor da ordem e garantia da propriedade privada. Suas principais obras foram Teoria dos Sentimentos, 1759, A Riqueza das Nações, 1776, e o Ensaio sobre Temas Filosóficos, 1795. E esses foram alguns pensadores iluministas. E qual era a importância dos filósofos iluministas? O iluminismo foi um movimento que contou com a participação de diversos pensadores, mesmo compartilhando de noções e princípios semelhantes.
Os teóricos do Iluminismo trouxeram as mais diferentes contribuições em suas obras. Eles se apropriaram de assuntos diversos para tratar de questões morais, religiosas e políticas. Foram os filósofos iluministas que deram base às ideias iluministas, mudando assim a concepção antiga do absolutismo. Rousseau e Voltaire, eles influenciaram ativamente a forma de governo da época. Quais os movimentos sociais que foram influenciados pelo iluminismo? Bom, o iluminismo ele surgiu na França e rapidamente seus ideais se espalharam por todo o continente. Mas não foi só na Europa que teve influências iluministas. O continente americano, que vivia sob o domínio do sistema colonialista europeu, foi o que mais recebeu influências iluministas. A ideologia iluminista chegou com força, principalmente nos políticos e intelectuais americanos, que começaram a organizar movimentos de contestação ao colonialismo e ao controle das metrópoles europeias, dando início à Guerra de Independência dos Estados Unidos. Os ideais de liberdade de expressão e autodeterminação presentes na ideologia iluminista foram os mais presentes na segunda metade do século XVIII, em grande parte da América. Além disso, o iluminismo também esteve em movimentos de contestação ao regime absolutista, que vigorava em vários países da Europa. A Revolução Francesa, que derrubou o absolutismo, foi o principal desses movimentos. A independência das 13 colônias da América do Norte, a Revolução Francesa, a Inconfidência Mineira, ou os movimentos de independência da América Espanhola e a independência do Brasil foram os principais movimentos sociais influenciados pelo iluminismo. O que o iluminismo influenciou no Brasil? As ideias iluministas chegaram ao Brasil no século XVIII. Muitos brasileiros de classes mais altas da sociedade iam estudar em universidades da Europa, onde tinham contato com as teorias e pensamentos que se desenvolviam em território europeu. Ao retornarem a um país após os estudos, essas pessoas divulgavam as ideias do iluminismo, principalmente nos centros urbanos. A principal influência iluminista pode ser notada no processo de Inconfidência Mineira, 1789, um dos principais e importantes movimentos sociais da história do Brasil. Esse movimento significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português no período colonial. Alguns inconfidentes conheciam as propostas iluministas e usaram como base para fundamentar a tentativa de independência do Brasil. O fim do colonialismo, o fim do absolutismo, a substituição da monarquia pela república, a liberdade econômica, que é o liberalismo, e a liberdade religiosa do pensamento e a expressão foram as principais ideias iluministas que influenciaram os Inconfidentes, que era grupo liderado por Tiradentes. E mesmo não obtendo o sucesso desejado, que seria a independência do Brasil, os Inconfidentes conseguiram difundir ainda mais as ideias do iluminismo entre as camadas urbanas da sociedade brasileira. Os iluministas foram de fundamental importância na formação política do
Agora vamos falar sobre a Revolução Francesa. Em 1789, acontecia na França a Revolução que marcaria o fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. A Revolução Francesa ela causou a queda de uma monarquia, o enfraquecimento da Igreja e o fim da aristocracia. A Revolução Francesa ela não aconteceu sem aviso na história da França, tampouco a forma de pensar que norteou as ideias dos revolucionários que surgiu do dia para a noite. Entretanto, as principais causas da Revolução foram o pensamento iluminista, a influência da Revolução Americana na economia e no imaginário da França, a desigualdade entre diferentes grupos sociais e uma grande crise econômica que gerou fome e morte. A segunda metade do século XVIII ela não foi formada apenas pela Revolução Francesa, mas por uma série de revoltas e revoluções ao redor do continente europeu e na América. Antes de a Revolução Francesa começar, em 1789, a mais notável havia sido a Revolução da Independência das Colônias Americanas. Essa revolução foi apoiada por Luís, que enviou tropas francesas para ajudar George e companhia na empreitada americana de se tornar independente da Grã-Bretanha. O principal rival político da economia da França naquele período, a empreita francesa, apesar de bem vista pela população, ela trouxe um prejuízo financeiro e dívidas tão grandes para a coroa que obrigou Luís a fazer sucessivos aumentos de impostos ao longo da década de 1770 e 1780, período em que a França já passava por uma grande crise econômica. A Revolução Americana ela foi importante também por um motivo simbólico: fortalecer no imaginário dos franceses os ideais de liberdade e de igualdade entre cidadãos. Em sintonia com o pensamento iluminista da época, esses os desejos cada vez mais claros dos povos franceses se chocavam com uma barreira poderosa: a divisão brutal da sociedade em grupos, alguns com muitos privilégios e outros com nenhum. Esses grupos eram chamados de estados. Os 3 estados da França. A França era uma superpotência europeia no fim do século XVIII, com uma população de aproximadamente 25 milhões de habitantes e uma das monarquias mais vitoriosas do continente. Entretanto, existia uma desigualdade latente entre nobres, membros da igreja, burgueses e camponeses. E essa desigualdade existia por meio da existência de 3 ordens hierárquicas distintas, conhecidas como o primeiro, o segundo e terceiro estado. O primeiro estado francês era composto pelo clero da Igreja Católica, que ao longo da Idade Média exerceu uma hegemonia religiosa e política na França, com poderes comparáveis ao do rei, uma figura de destaque que representa bem o quão forte eram os membros da igreja, que no início do século XVII, como ministro do rei Luís, liderou os exércitos da França em guerras por todo o continente, como a Guerra de 30 Anos. Mas o clero ele não contava apenas com o poder de influenciar o rei em suas decisões. A igreja também era proprietária de mais de 20% das terras da França e detinha uma fortuna significativa em ouro e outros bens. O segundo estado. A nobreza compunha o segundo estado francês,
e era formada pelos aristocratas. Esse grupo estava em decadência antes de a Revolução começar, pois vinha de uma tradição feudal de vassalagem que estava se dissolvendo conforme os camponeses se tornavam livres e deixavam as terras dos senhores. Essa aristocracia, que baseava seu poder em títulos e influências por meio de cargo público, representava algo que a Revolução queria derrubar: os privilégios. E o terceiro estado, que era composto pela burguesia, que estava nascendo na França naquele período, pelos trabalhadores da cidade e pelos camponeses. Os burgueses estavam em um momento de ascensão na França durante o século XVIII, com o fim do regime feudal e o início da urbanização. Essas pessoas eram, em sua maioria, comerciantes e empresários e viviam nos centros urbanos franceses como Lyon, Bordeaux, que nome é esse? Bordeaux. É assim? Marsella e Paris. Uma outra parcela desse grupo social, também muito importante para a Revolução, eram os intelectuais, acadêmicos, advogados e médicos. A crise econômica da França. Se não tem pão, que comam brioches. Essa frase era atribuída à rainha Maria Antonieta e, embora provavelmente nunca tenha sido dita de fato, representa bem a situação que a população francesa se encontrava em 1789 e a visão que a nobreza tinha sobre ela. Durante as décadas de 1770, eu só quero falar 1900 e alguma coisa. Durante as décadas de 1770 e 1780, a França passou por uma grande estiagem, o que gerou uma diminuição significativa das colheitas de trigo e de outros cereais, que eram a principal fonte de alimento dos camponeses. Essa crise era um conjunto com os sucessivos aumentos de impostos sofridos apenas pelos mais pobres, causou um estado de miséria entre camponeses e trabalhadores das cidades no país. Houve muitas mortes por inanição e saqueamentos, além de conflitos nas ruas por comida. Essa situação ela obrigou o rei Luís a tomar uma atitude para tentar resolver a crise dos franceses. A decisão do rei foi convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Essa Assembleia ela é considerada a ponto sem volta para as mudanças que estavam por vir, e ela não e se ela não tivesse sido convocada, talvez a revolução não ocorresse. Agora vamos falar sobre a revolução e os seus pontos. As Assembleias dos Estados Gerais. Durante mais de 200 anos, desde 1610, os monarcas franceses não se utilizaram do seu poder de convocar uma assembleia que se reunisse em 3 estados para delinear sobre a política e economia da França. Foi Luís quem decidiu fazer essa convocação em 1789 para reunir e consultar representantes de 3 estados para solucionar a crise. A Assembleia ela foi marcada para ter início em 1º de maio e contava com 1.200 delegados, sendo metade deles representantes do terceiro estado, que era composto por mais de 90% da população. Uma das votações mais importantes que a Assembleia realizaria seria sobre um novo aumento de impostos
O clero e a nobreza queriam realizar a votação de forma que cada estado tivesse um voto, para que pudessem votar juntos e se manter isentos. Já os representantes do terceiro estado entendiam que suas chances de conseguir se opor à elite aristocrática só seria possível se a Assembleia seguisse a lógica de cada deputado ter um voto. A aristocracia venceu e por 2 votos a 1 foi decidido que o terceiro estado sofreria um aumento de impostos, enquanto os demais permaneceriam isentos. O juramento do jogo de Pella. Na manhã do dia 20 de junho, com mais de 1 mês e meio de assembleia, disputas contínuas entre os grupos votantes, os deputados os deputados do terceiro estado tiveram uma surpresa ao chegar para a assembleia no Palácio de Versalhes e encontrar as portas trancadas para a entrada. Os deputados então invadiram a sala secundária do palácio, que servia de espaço para jogos de Pella, e declararam que só sairiam dali quando tivessem em mãos uma constituição do Estado francês. Esse juramento, esse evento, ele ficou conhecido como o juramento do jogo de Pella. E naquele dia, os deputados do terceiro estado se autodeclararam a Assembleia Nacional Constituinte da França. Luís, aparentemente rendido pelas exigências dos representantes do terceiro estado, aos quais haviam se juntado também alguns dos membros do clero e da nobreza, decidiu por acatar a existência dos deputados. Entretanto, ao mesmo tempo em que a assembleia acontecia no palácio próximo a Paris, o exército da coroa ele se preparava na capital para suprir a assembleia e os representantes. A população parisiense alerta para a tentativa de Luís se rebelou contra as forças do rei. Liderados pela milícia de Paris, um grupo composto por guardas e membros da burguesia, os parisienses invadiram o Hospital dos Inválidos de Paris, onde saquearam armas, equipamentos de combate e partiram para a fortaleza da Bastilha, onde se armazenava a pólvora da cidade. Nesse momento ocorreu o que se pode chamar de o início definitivo da Revolução, a queda da Bastilha. A queda da Bastilha, no dia 14 de junho de 1789, a população de Paris tomou a prisão de Bastilha. Ainda hoje, o dia 14 de julho é o principal feriado nacional e motivo de comemoração na França. Bom, mas o que era a Bastilha, né? Ela foi uma fortificação que durante 4 séculos esteve localizada no centro de Paris. Aí, a partir do século XV, a Bastilha passou a funcionar como uma prisão para onde eram enviados tanto prisioneiros de guerra quanto acusados de crime contra a monarquia. A fortificação ela representou durante todo o período em que funcionou como uma prisão o poder absoluto da monarquia de prender e torturar prisioneiros sem julgamento ou direito à defesa. Muitos prisioneiros morriam de fome e frio nos calabouços da fortificação após serem presos por ordem dos reis.
Apesar de representar um símbolo do absolutismo francês, em 1789, a Bastilha serviu mais como um depósito de pólvora e armazenamento do que como uma prisão. E foi por conta dessas armas que ela foi tomada e saqueada pelos revolucionários. Meu Deus, tá querendo cair aqui. A queda de Bastilha foi rápida e a fortificação foi incendiada. Houve mortos no confronto entre população e guardas, entre ele e o diretor da prisão, que foi decapitado e teve sua cabeça exposta em toda a cidade pelos revolucionários. Nos dias seguintes, a tomada da Bastilha, o rei cede à pressão da população francesa e aceita a criação de uma Assembleia Constituinte Nacional, formada pelos deputados presentes na Assembleia dos Estados Gerais, que serão responsáveis por criar a Constituição da França. O país passa então a ser uma monarquia constitucional. Este documento ele ficou conhecido como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A declaração ela contava com 17 artigos que definiam os direitos naturais dos cidadãos, como a liberdade de expressão e de crenças religiosas, e delimitavam os poderes dos governantes e agentes do Estado. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, diferentes das que já haviam surgido na Inglaterra e Estados Unidos pós-independência, descrevia os direitos universais dos cidadãos, não apenas os franceses. E não apenas os franceses que viviam naquela época, mas todos os cidadãos de todos os lugares em todas as épocas. Os jacobinos e girondinos. Os girondinos eram da alta burguesia, composta por empresários e comerciantes. Esse grupo ele queria uma reforma com foco no liberalismo econômico e no fim das isenções de impostos e privilégios dos nobres. Eram conhecidos pela moderação nas pautas que defendiam contrários ao uso da violência e defensores da monarquia constitucional. Os jacobinos, por sua vez, eram a baixa burguesia. Esse grupo era formado principalmente por intelectuais, advogados, trabalhadores da justiça e médicos. Os jacobinos, eles eram considerados mais radicais e queriam uma revolução mais profunda, com reformas econômicas e fiscais, mas também políticas, sendo que alguns deles eles defendiam a erradicação total da monarquia constitucional, que se instaurou para criar um regime republicano. Os girondinos se sentavam à direita na Assembleia e os jacobinos à esquerda. Essa divisão foi a origem do que definimos hoje como esquerda e direita. A Revolução Francesa contra a Igreja. Uma das principais ações dos deputados da Assembleia Constituinte contra a Igreja foi confiscar e nacionalizar as terras do clero, que equivaliam a 20% do território francês, ao transformar os padres em funcionários do Estado francês, submissos às decisões da Assembleia e com o dever de prestar juramentos de fidelidade ao rei, à França e à lei. Mas os revolucionários, eles não queriam
apenas combater o poder político e econômico da Igreja, e sim erradicar qualquer resquício de tradição católica do país. Foram realizadas mudanças profundas, entre elas a substituição do calendário gregoriano por um calendário revolucionário, em que os meses eram definidos com base nas estações do ano, e no qual o ano era 1793, ano de nascimento da República Francesa. Os domingos também foram abolidos, porém por serem dias destinados à adoração cristã. O fim da monarquia na França. Entre 1789 e 1791, existiu na França um regime de monarquia constitucional, na qual o rei permanecia como o monarca, mas na prática não tinha mais o poder de legislar. Tem umas palavras que parece que elas não querem sair, mas sai. Durante esse período, a ordem política francesa ela se manteve relativamente estável, até que na noite de 20 de junho de 1791, a família real francesa realizou uma tentativa de fuga na França, com a ajuda de outros monarcas europeus. Entre eles, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Leopoldo II, irmão de Maria Antonieta. E a intenção de Luís e seus aliados era reunir forças estrangeiras para retomar a França dos revolucionários. O plano não funcionou e os fugitivos foram descobertos durante a viagem e enviados novamente para o país. Com o fracasso da tentativa, monarcas de toda a Europa, da Prússia, iniciaram ataques às fronteiras francesas, pois passaram a perceber a revolução como uma ameaça para seus próprios países. Se ela se mostrasse vigorosa na França, os franceses, por sua vez, estavam divididos e seus exércitos desgastados. A França ela devastou as cidades de fronteiras e foi o motivo derradeiro para a população de Paris decidir por derrubar a monarquia, que estava atuando contra os interesses franceses na guerra. No dia 10 de agosto de 1792, os parisienses, liderados por um grupo de revolucionários conhecido como sans-culottes, tomaram o Palácio das Tulheiras, onde vivia a família real, e nesse momento a monarquia francesa acabou de vez, dando lugar à República, proclamada no dia 21 de setembro. Luís e Maria Antonieta foram presos por autotraição. A economia na Idade Moderna. Após o desenvolvimento comercial a partir do século XV, o aumento da população, o crescimento das cidades e desenvolvimento das manufaturas foi natural à superação da Idade Média. Assim, foi se estruturando um sistema comercial que está no cerne do capitalismo, o mercantilismo. Todas as colônias no ultramar possuíam o exclusivo
Perdão, gente, porque deu um negócio aqui no olho. Continuando. Possuíam um exclusivo comercial, um rígido sistema de monopólio estruturado principalmente pela obrigatoriedade das rotas comerciais que passaram pela metrópole. Essa expansão marítima, de fato, ela restabeleceu os alicerces econômicos da Europa. A rigor, os mecanismos econômicos mais usados foram a prática do metalismo, onde a avaliação da riqueza de um reino baseada na quantidade de metais preciosos que este detinham eram os pactos coloniais, que determinavam as relações entre a metrópole e a colônia, os monopólios comerciais, que segundo os quais o rei definia os seus privilégios e suas áreas, e por fim a política de balanças comerciais favorável, segundo a qual era preciso exportar mais do que importar. A política na Idade Moderna. Em termo político, devemos ressaltar que o absolutismo era a forma de governo estabelecida. Nele, as palavras do rei valiam enquanto lei e sua vontade e desejo eram uma ordem. Essa forma de dominação era fundamentada pelas teorias de predestinação divina, que apontava o rei como eleito de Deus, e textos laicos, como o de Nicolau Maquiavel. Nessa obra, Sociedade na Idade Moderna, foi um período caracterizado por significativas transformações e avanços tecnológicos que possibilitaram a globalização iniciada na Idade Moderna, onde podemos citar as grandes navegações que possibilitou, graças a descobertas e avanços já referidos, tal como o aperfeiçoamento do astrolábio e da bússola, de barcos mais resistentes para viagens marítimas e, mais adiante, do advento das máquinas a vapor. Essas transformações possibilitaram um intenso acúmulo de capitais que permitiram ao continente europeu lançar-se na frente pela conquista. O século XVIII também ficou marcado como sendo o ápice do espírito investigativo dos cientistas e filósofos iluministas, os quais, para além de inventar diversas máquinas, criaram muitas teorias sociais e científicas. Além do iluminismo, a reforma religiosa liderada por Martinho Lutero também foram uma grande revolução social, dando um duro golpe contra a Igreja Católica, a qual reagiu contra a Contra-Reforma, um movimento para debelar o processo da reforma religiosa. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que todos tenham gostado do vídeo e obrigada a todos que assistiram até aqui.